Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, que está exatamente no livro de Provérbios, Provérbio de Salomão, né? Que é o que está escrito ali, ó. É Provérbios 26, 20. Vamos ler juntos? Vamos lá. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Amém? Podemos assentar? Quero falar da vida da gente. Vejam bem, às vezes a gente vive situações muito conflitantes na vida da gente. Tem pessoas, então, que parece que vivem mais conflito do que outras pessoas, né? Às vezes as pessoas se perguntam, não sei por que a minha vida é assim conturbada, não sei por que a minha vida é cheia de confronto, cheia de situações, de embates. Às vezes as pessoas se perguntam, e muitas vezes isso também incomoda, por quê? Porque toda a vida de uma pessoa que vive sempre em conflitos, em embates, a pessoa acaba se desgastando muito. As brigas, as contendas, elas desgastam não somente o emocional de uma pessoa, mas desgastam a vida como um todo, as convivências, os relacionamentos. E a Bíblia deixa claro para nós que geralmente os nossos principais problemas são criados exatamente por aquilo que a gente se permite que saia da boca da gente. Imagine vocês. Jesus, ele falando uma certa feita, ele chegou a comentar sobre isso, porque algumas pessoas começaram a reprová-lo por uma coisa simples que fazia parte da prática judaica. Ele chegou num lugar e nesse dia ele foi comer pão, os discípulos dele, e eles não lavaram as mãos. E isso para um judeu era alguma coisa inadmissível, né? Por conta daquele pensamento da purificação, do ato de lavar as mãos, eles até hoje fazem isso freneticamente. E eles reprovaram Jesus por isso, disseram, os teus discípulos comeram sem lavar as mãos. Jesus parece que permitiu que aquilo acontecesse realmente ali para que eles pudessem reclamar, porque Jesus queria pegar gancho para deixar um ensinamento. Jesus disse assim, olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai, disse Jesus. Porque tudo o que ele come entra, disse Jesus, e sai por lugares escusos depois. Mas aquilo que sai da pessoa, disse Jesus, é isso que contamina o homem. Aí Jesus começou a pontuar uma série de coisas relacionadas com ódio, ira, né, as próprias palavras e todas essas coisas que Jesus falou, que gera exatamente uma situação de contaminação, quando os judeus achavam que não se contaminar era somente o ato de poder lavar as mãos e se purificar segundo as tradições judaicas, as tradições que eles tinham de lei cerimonial, que era muito cerimônia, eles faziam muito isso aí, e Jesus quis chamar a atenção deles uma coisa interessante, que eles eram muito preocupados com os dogmas da religião, mas que na verdade o que estava complicando a vida deles não era a prática dos dogmas, mas era acima de tudo a prática de não parar para ouvir Deus e não mudar internamente para poder eliminar determinados problemas que se passavam na vida das pessoas já daquela época. Da mesma forma acontece com a gente, às vezes nós somos os criadores dos nossos problemas, por algumas razões. Às vezes a gente não pondera, porque o orgulho da gente não deixa nós ponderarmos situação de confronto nenhuma. Às vezes o nosso orgulho não deixa nós admitirmos jamais que estamos errados. Vocês estão entendendo? A gente sempre reconhece a outra pessoa como errada, mas às vezes nós somos incapazes de admitir, eu errei, eu falhei. O nosso orgulho não deixa, às vezes, a gente admitir isso. Às vezes também nós somos aquele tipo de pessoa muito impositiva, que as coisas têm que ser muito do jeito da gente. A gente nunca negocia nada, a gente nunca cede nada. Às vezes a nossa natureza é uma natureza inflexível. E a física diz uma coisa que serve para a vida da gente. Tudo aquilo que não é flexível quebra. Vocês estão entendendo?
a falta dessa flexibilidade faz com que você venha quebrar, assim como a física explica, e às vezes nós não somos nada flexíveis, a gente nunca recua, a gente nunca pondera, e quando a gente não faz isso, a Bíblia deixa claro que nós simplesmente fazemos com que a nossa vida fique mais difícil, porque a gente acaba, de alguma forma, acrescentando os problemas que nós já temos. E quando você para ouvir os ensinamentos de Jesus, você percebe, por exemplo, que todos os ensinamentos dele têm um propósito de mudar a gente, de transformar a gente, de fazer com que a gente mude a nossa forma de pensar, carnal, às vezes muito humana, alimentada pelo orgulho, alimentada por uma série de outras coisas relacionadas com as nossas deformidades, para a gente começar a viver uma vida influenciada pelos ensinamentos de Jesus, a ponto então de sabermos ceder, de sabermos entender que Deus está no controle da vida da gente, que tem determinados momentos que não adianta nem você brigar, você só tem que deixar na mão de Deus, porque a Bíblia diz que quando há determinadas situações que geram confrontos terríveis da sua vida, no lugar de você realmente brigar, que você coloca na mão de Deus, a Bíblia diz que você acumula brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa, porque quem vai tomar realmente as dores daquilo ali vai ser Deus, porque você deu oportunidade para Deus poder agir em seu favor. Procura essa parte que fala que Deus coloca brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Vocês estão entendendo? E a Bíblia está tentando nos ensinar coisas para a gente poder resolver muitas coisas da vida da gente, para a gente poder melhorar, para que os problemas na nossa vida não se repitam, não sejam recorrentes, sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas dificuldades, sempre os mesmos embates, sempre situações difíceis de convivência. Tem pessoa que convive com a pessoa, daqui a pouco alguma coisa acontece que ele sempre está envolvido em algum tipo de contenda, de confusão, de briga, e às vezes a pessoa está tendo esse problema, mas ele sempre imagina que o responsável é outra pessoa, porque ele não tem a autocrítica, ele não tem a capacidade de poder olhar para dentro de si mesmo e descobrir como é que ele tem que mudar para que essas coisas realmente não sejam recorrentes na vida. E nós podemos observar dentro da palavra de Deus. Salomão foi um homem que aprendeu muito a lidar com pessoas. Ele aprendeu a lidar com pessoas, e tudo indica lidar com pessoas difíceis, e o que deu a ele essa capacidade foi porque ele pediu para Deus sabedoria, diz a Bíblia. Quando ele começou a reinar, que Deus perguntou o que ele queria para poder exercer a sua função de rei, a Bíblia diz que ele pediu para Deus: olha, eu quero que você me dê sabedoria, pediu para Deus. Por que sabedoria? Sabedoria é a capacidade que você tem de decidir certo, de ser mais assertivo. E você para ver na Bíblia o que é sabedoria, por exemplo, você percebe que é alguma coisa que a Bíblia diz que só Deus pode dar para nós. Só Deus pode dar para nós. Você não aprende sabedoria na faculdade, você não aprende sabedoria fazendo um curso, mas a Bíblia diz que se alguém sente falta de sabedoria, que peça a Deus, diga glória a Deus, que você peça para Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria. Aí você diz: mas para que é que eu realmente preciso de sabedoria? Para poder decidir certo, para poder entender quando é que você tem que recuar, quando é que você tem que avançar. Vejam bem, você precisa de sabedoria para poder conviver com pessoas. Às vezes você convive com pessoas realmente muito difíceis. Se você não tiver sabedoria para viver com certas pessoas, você vai viver criando problema e vai viver se desgastando com essa pessoa constantemente, porque você não vai ter sabedoria para poder lidar com elas. E as pessoas de Deus têm que ter sabedoria para lidar com qualquer pessoa, porque Deus dá essa capacidade. Você não entra em bola dividida quando você realmente... aqui é a Copa, já está na minha cabeça, bola dividida, desculpe. Você não entra em situação de confronto. Vocês estão entendendo? Você não vai entrar numa situação sem pensar, sem ponderar, sem deixar que vá, que diz assim, né? O córtex frontal mas você acaba agindo na amígdala, que é a pior coisa que tem. Você não pondera, você não espera para pensar.
E Deus está querendo que você aprenda isso. E isso só é dado a você através da sabedoria. A sabedoria que Deus dá para você, para poder lidar com pessoas difíceis. Porque se você não tiver a sabedoria para lidar com aquela pessoa difícil, que faz parte da tua vida, que convive com você, que você tem que reconhecer e admitir que é um mala, que não é uma pessoa fácil para conviver, que você tem que estar cedendo o tempo todo para não estar em confronto com essa pessoa. Se você não pedir sabedoria para Deus, o que vai acontecer é que a tua vida vai se tornar um inferno. Porque às vezes tem pessoas que você tem que saber lidar com elas. E Salomão pediu essa sabedoria para Deus. E como Deus deu essa sabedoria para ele, ele escreveu muitas coisas fundamentado nessa sabedoria dada por Deus. E uma das coisas que ele falou foi o primeiro verso que eu li para vocês. Onde ele diz, coloca aí para mim, que desmarcou aqui. Sem lenha o quê? O fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa o quê? A contenda. O que é maldizente? É aquele que usa palavras ruins, palavras más, palavras que não são para ser faladas. E aquele que bate no peito e se orgulha, não, comigo é assim, se falar uma para mim, eu devolvo 4. Esse é o maldizente. Ele não consegue ter uma estrutura emocional para poder fazer cessar a contenda. Ele estica a corda, ele gosta de contenda. E eu fui ver o que significa contenda, né? Fiquei impressionado aqui. Eu fui atrás do sentido etimológico da palavra contenda. E fiquei impressionado para ver o que é que significa essas palavras que já estão exatamente claras do significado, né? Está aqui, eu achei aqui. Contenda. Significa o quê? Deixa eu ver. Errei. É 20 e 26, né? Não. Qual é o nome? É 26. Deixa eu ver aqui para eu contar para você. O que é que significa contenda? A palavra é contendere, que vem do latim. Que significa o quê? Esticar e alongar. Com uma pessoa. Com alguém, né? Esticar e alongar. É isso o significado. É quando você realmente estica. Aí você vê aqui Salomão falando para quê? Para você não ser maldizente. Porque se você for maldizente, você simplesmente faz com que a situação se aumente. Sempre que eu falo essa pregação, eu gosto de contar uma historinha que muitos de vocês já ouviram, mas eu vou contar de novo, porque ela dá certinho para isso aí. Tinha um casal que eles brigavam muito, eles brigavam todo dia. Todo dia eles brigavam. E ele era violento, ela também era violenta, e a vida deles era uma vida de contendas diárias. Vocês estão entendendo? Ninguém ponderava, ninguém recuava, e cada um queria esticar a corda dentro do relacionamento que eles tinham. E tinha dia que a coisa era muito chata, e ela, por exemplo, ela não tinha muito argumento para poder enfurecer ele quando ele começava a afrontar ela, mas ela tinha uma arma de provocação na mão, que era um apelido que ele tinha. Todas as vezes que eles brigavam, acontecia que ela começava a chamar o apelido dele. Olha, tu pode me bater, mas tu é isso, que era o apelido dele. E a história conta que o apelido dele era Piolho, né? E quando ele começava a brigar com ela, que começava a agredir ela, ela dizia, pode bater, Piolho. Ela falava assim, tu me bate, mas tu é o Piolho. Ela falava para ele assim. Ele ficava enfurecido porque ele não suportava esse apelido. E geralmente, quando alguém quer provocar alguém, você faz e fala exatamente aquilo que a pessoa não gosta de ouvir. É a forma que você tem de poder esticar a corda. E ele batia nela e ela, Piolho, bate mais, Piolho. Tu é o Piolho, tu é isso. E toda vez que ela brigava com ele, ela sempre usava o apelido dele, que era coisa que ele não suportava. Quando foi um dia, ele teve uma ideia maligna. Ele pensou, eu sei o que eu vou fazer com ela. O dia que a gente brigar de novo, eu vou pegar ela e vou afogá-la na piscina. Eu quero ver se ela vai ainda gritar o meu apelido.
Porque a hora que ela estiver afogada lá, ela não vai poder falar, eu vou fazer com ela exatamente aquilo que eu acho que eu devo fazer. E eles brigaram um dia. Nesse dia que eles brigaram, ele puxou ela e levou ela para a piscina e afogou ela, porque ela começou a chamar de piolho, ela afogou ela. Mas ela era tão maldizente, ela esticava a corda, que a história conta que ela estava se afogando, não podia falar, e ela precisava afogar ele. E a história conta que ela colocava a mão para o lado de fora da piscina se afogando e fazia assim, ó. Ficava fazendo assim, ó. Tu está me afogando, mas tu é o piolho. Vocês estão entendendo? Isso é aumentar a dificuldade do relacionamento. Vamos ver o verso seguinte, que é o verso 27, só para vocês entenderem. Verso 27. Olha só. 26, não, é 26 e 21, né? É o 21. É 26 e 21, tá? Eu errei aqui. Que aqui não aparece o verso, eu me atrapalho aqui. Olha só. Como que o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, é assim a pessoa cheia de confusão, contencioso, para acender briga e embate. Tem gente que é contencioso, e se você for lidar com um contencioso, ele gosta de brigar, por ele ele não para, por ele vai até as últimas consequências. Por ele dá espaço para o diabo o tempo todo, e não tem coisa que o diabo mais aproveita para entrar na vida das pessoas no meio do casal do que ser contencioso, gostar de confusão, gostar de briga e criar rixas. Essa palavra rixas significa exatamente o que? Briga, contenda, situação que a pessoa vai e realmente aceita e se permite provocação. Aí fica difícil. Aí a pessoa começa a ter problemas e diz assim: eu não sei por que eu tenho esses problemas. Tem problemas porque não se permitiu mudar e nem se levar pela palavra de Deus. É isso que Deus está querendo. Quando você pega os ensinamentos da Bíblia, o propósito é exatamente mudar a nossa cabeça, mudar a nossa maneira de ver as coisas, tirar do nosso coração o orgulho, porque o orgulho traz a arrogância dá para nós exatamente a altivez, e a altivez faz com que você entenda que qualquer pessoa que confronte você, ou que fale qualquer coisa contrária daquilo que você quer ouvir, você já começa simplesmente a interpretar isso como humilhação, e isso vai provocar determinadas reações que serão carnais. E quando as reações são carnais, a gente nunca sabe o que a pessoa pode fazer ou o que a pessoa pode dizer, porque cada ser humano não se conhece completamente. Todo ser humano tem o seu lado desconhecido, que a própria ciência diz. Esse lado desconhecido, às vezes, aflora nos piores momentos da vida da pessoa. Aí a Bíblia vem, tenta dizer para nós, para a gente não acender ira, para a gente realmente não ser contencioso, não acender rixas. Mas para você poder não acender rixas e não ser contencioso, você vai ter que se encher de Deus. Vai ter que se encher de Deus. E não é fácil para nenhum de nós que estamos aqui nos enchermos de Deus. Porque para nos enchermos de Deus, nós precisamos fazer uma coisinha muito simples: nos esvaziarmos de nós mesmos. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo? Se você não se esvaziar de você mesmo, não vai ter espaço para você poder se encher de Deus. E como é que eu vou me esvaziar de mim mesmo? É quando eu começo a reconhecer coisas e saber que aquelas coisas que fazem parte das minhas ações e das minhas atitudes, elas são contrárias àquilo que Deus quer que eu faça e àquilo que Deus quer que eu seja. Ah, mas quando eu sou de Deus eu reconheço isso.
Quando eu sou de Deus, eu penso assim: eu estou com vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer porque Deus não quer que eu faça. Eu pego e faço o quê? Faço aquilo que a Bíblia nos ensina, que é a coisa mais difícil para nós fazermos: negarmos a nós mesmos. Diga glória a Deus. Não adianta tentar seguir Jesus sem nos negarmos a nós mesmos, porque Jesus disse o quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Diga glória a Deus. Tem hora que você vai ter que negar para você a vontade de responder. Tem hora que você vai ter que negar para você a vontade de agredir. Tem hora que você vai ter que negar para você aquela vontade que você tem de dar uma mãozada numa pessoa. E você vai se negando o tempo todo. Da medida que você vai se negando, você vai se esvaziando de você mesmo. E vai sobrando espaço no teu coração, na tua alma e no teu interior, para você realmente se encher de Deus. E quando você se encher de Deus, é fácil tomar as atitudes de acordo com aquilo que Deus quer que você tome. Nos esvaziarmos de nós mesmos envolve exatamente essa questão de negar-se a si mesmo. Aí a gente melhora muito a vida da gente. Mas tem gente que não percebe a necessidade dessas mudanças e começa a orar para Deus tirá-lo do problema que ele vive. Mas muitas vezes Deus não tem como tirar a pessoa do problema que ele vive sem transformá-lo e libertá-lo. Porque às vezes a questão não é Deus operar um milagre, é a questão de Deus conseguir convencer a pessoa a se permitir ser trabalhado por Deus para poder de fato se transformar. Na hora que você se transforma, o inimigo não vai ter o quê? Não vai ter gancho para poder dificultar mais a sua vida em função do seu temperamento descontrolado, em função da sua forma de ver a vida, fundamentada unicamente em revidar e agredir e simplesmente passar por cima dos outros. Quando eu era jovem, que eu era da mocidade, eu fazia um trabalho em um presídio lá na minha terra, lá em Belém, que esse presídio hoje nem é mais um presídio, antigamente era. Hoje é um espaço cultural, um presídio chamado São José. Eu ia para lá toda semana e evangelizava lá com os jovens da minha igreja. Eu gostava muito de ir para lá. E tinha uma pessoa que eu acompanhava, um rapaz que estava lá encarcerado. Eu visitava ele e conversei com ele assim, que mais ou menos assim, uns 6 ou 7 meses eu ia lá pregar para ele toda semana quase. Mas eu nunca perguntei por que ele estava lá, até porque não me interessava. Eu estava lá para falar de Jesus para ele, não estava lá para perguntar por que ele estava ali, por que ele foi preso, o que aconteceu com a vida dele. Mas um dia ele falou para mim: Paulo, você nunca me perguntou por que eu estou aqui. Eu disse: realmente nunca perguntei. Ele falou: pois eu vou contar para você. Eu trabalhava num supermercado. Esse supermercado, inclusive, era lá no meu bairro. E eu era desempacotador. Eu acho que é esse o nome. Ele trabalhava na parte do depósito, e a função dele era o quê? Era pegar uma faca, abrir aquelas caixas e tirar o material para colocar lá, o pessoal levar lá para cima e colocar nas prateleiras. Essa era a função dele. Ele passava o dia com uma faca na mão, abrindo caixa. Mas eu estranhei porque ele era uma pessoa muito serena, sabe? Na conversa que eu tinha com ele. Aí ele disse: eu fazia esse trabalho, mas tinha um chefe meu que ele me perseguia. Eu fazia as coisas para me esforçar para fazer direito. Ele ia lá, desfazia tudo e dizia que eu tinha que fazer de novo. Ele não gostava de mim, eu não sei porquê. Parece que ele tinha ocupado um lugar lá que o camarada tinha interesse que outra pessoa ficasse. E esse camarada às vezes descia lá na parte que ele fazia esse trabalho, só para poder criticar ele, para poder gritar com ele e mandar ele fazer alguma coisa que ele já tinha feito. Ele falou que quando foi um dia, ele está sentado num banquinho que ele sentava para poder abrir aquelas caixas, e o camarada chegou em pé perto dele e começou a destratar ele. Ele estava com a faca na mão. Aí na hora que o camarada destratou, ele perdeu o controle, ele falou, e esticou a faca assim, passou no camarada e pegou numa veia daqui da perna. É uma veia, parece que o camarada morre em 5 minutos quando corta.
E ele cortou essa veia do rapaz. Ele falou que quando ele cortou, o sangue espirrava, o camarada caiu e morreu o camarada. Aí por conta disso ele foi preso. Ele foi preso e ele falou para mim que por aquela razão que ele estava lá cumprindo pena. Aí você vê como é, eu já até falei para vocês aqui, tem muita coisa que você não conhece de você mesmo. A gente, às vezes, não conhece muita coisa sobre nós, né? Eu já preguei para vocês aqui que tem o eu público, né? Já falei para vocês aqui, tem o eu público, é aquilo que você permite que todo mundo saiba de você. Você tem o eu público, depois o eu secreto. É aquilo que, de você que você não quer que ninguém saiba, que você fica com você. Tem coisas que você não divide. O que é público, o seu eu público, você publica em internet, em rede social, você deixa as pessoas saberem de você. Mas o seu eu secreto, você não deixa ninguém saber, é seu. Depois do eu secreto, tem o eu... Vai colocar aqui. Eu não preparei isso aqui, eu vou falando e vai dando na cabeça as coisas. É a janela de Johari, não, desse estudo aqui. Do John não sei o que, Hardy, que fizeram esse estudo sobre comportamento em 1950, parece. Aí tem o eu falei o quê? O eu cego, né? O eu conhecido, que é o eu público, que todo mundo sabe de você, tem o eu cego, e tem o eu escondido. O eu cego, o que é? O eu cego é aquilo que você não vê em você mesmo. Aquilo que você não consegue ver em você. As pessoas que convivem com você dizem, olha, tu é muito nervoso, o camarada não vê isso aí, porque o eu cego diz, não, eu sou um cara tranquilo, eu não sou esse cara assim que você está falando que eu sou, não. Por quê? Porque o eu cego da pessoa não deixa ele ver aquilo que ele é, só quem vê é quem convive com ele. Sempre tem pessoas que são difíceis e complicadas, elas sempre têm esse eu cego, né? Aí depois do eu cego, eu falei que vem qual? O eu secreto, que é o eu privado, que é aquilo que você não deixa ninguém saber de você. Quando eu preguei isso aqui, eu mostrei, né? Como é que esse eu privado, às vezes, ele se revela. Quando, de alguma forma, o eu privado da gente se torna público, tem gente até que se mata. Porque, de repente, o que era privado dele, que era o eu privado, o seu eu privado, de repente se torna o eu público, né? Aí eu peguei e mostrei aquela filmagem do treinador da seleção da Alemanha, da edição passada, que ele comia meleca do nariz, vocês lembram? Que ele estava assistindo o jogo, ele se distraiu, aí começou a meter o dedo no nariz e começou a comer as melecas dele lá. Ele tinha os costumes, um eu secreto muito nojento, ele comia as melecas e metia a mão por dentro da roupa, assim, por dentro da calça, e ficava cheirando o tempo todo, e ele estava tão distraído, que ele começou a fazer essas coisas, e não sabia que a TV estava filmando. Aí o que aconteceu? O eu secreto se tornou público, viu? Na maioria das vezes, o nosso eu secreto, a gente não quer que ninguém saiba, não, é nosso. Vocês estão entendendo? E dentro da visão de Deus, o melhor é ter muito pouco eu secreto, e mais eu público. Porque a pessoa, quando tem muito eu secreto, ele se torna muito misterioso, ou misteriosa, você não sabe nada da pessoa. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. E tem o eu, que eu falei, que é o eu desconhecido. O que é o eu desconhecido? É aquilo que você nem sabe que você é capaz de fazer, que foi o que aconteceu com essa pessoa que eu evangelizava. Eu falei para vocês que ele era calmo, que ele era tranquilo, e numa explosão de raiva, ele matou uma pessoa. Vocês estão entendendo? Essa natureza que está escondida na gente, é aquela história, rapaz, aquele cara matou fulano, mas como ele era tão tranquilo? Era uma pessoa tão boa, como ele fez aquilo? Nem ele sabia. Porque era o eu secreto dele, era o eu desconhecido dele. E esse eu desconhecido, quando se revela na gente, a gente é capaz de fazer uma loucura inadmissíveis. E quase muita gente não se conhece direito, quase todos nós, a gente não se conhece na totalidade. Esse autoconhecimento é alguma coisa que a gente tem que estudar muito para poder ter isso. Aí tu colocou mais o quê? Conhecido por mim,
não conhecido por mim, que é o secreto, não é isso? Conhecido pelos outros é o público, né? O eu cego é o oculto, que você não sabe de você, que você não vê. E o eu secreto é aquilo que você esconde. E é isso aí. Amém? Não vou ficar explicando mais para vocês. Então, essas coisas a gente vai aprendendo e vai crescendo e melhorando diante de Deus. E Deus quer o quê? Que você aprenda essas coisas para você ser menos difícil para você mesmo. E quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, Ele trabalha para poder melhorar essa pessoa. Por isso que quem vem para Deus, de fato, muda. Todo mundo percebe que a pessoa muda, olha para você e já não é mais a mesma pessoa. Já mudou, não é mais a mesma. Por quê? Porque quando você se permite o agir de Deus em você, inevitavelmente você começa a se esvaziar de você e começa a se encher de Deus. E na medida que você realmente começa a se encher de Deus, muita coisa muda na tua maneira de ver as coisas, muita coisa muda nas tuas ações, nas tuas reações, nas tuas atitudes, porque isso é chamado de transformação pelo poder de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga glória a Deus. Quer dizer que essa transformação de Deus age diretamente na tua mente, no teu cérebro. É isso que a Bíblia diz. Aqueles traumas que você tem, aquelas reações que você tem em consequência de situações que você viveu, que você passou a ser uma pessoa armada, sempre na defensiva, tudo isso Deus vai tratando, tudo isso Deus vai sarando, e você se torna uma pessoa que não coloca lenha na fogueira. Diga glória a Deus. Vamos ver outros versos aqui. Olha aí, ele já colocou para mim aqui. E não o quê? Leiam bem alto. Amém? Quando você muda, você começa a entender que a vontade de Deus é que prevalece na sua vida. Aí as coisas mudam, aí os problemas deixam de estar acentuados em você, e muita coisa começa a se resolver, porque tem coisa que não adianta orar, tem coisa que é preciso mudar. Diga glória a Deus. E quando você muda, que você se permite essa mudança de Deus, inevitavelmente as transformações vão acontecer na minha vida, na tua vida e na nossa vida. Mas vamos ver mais alguns versículos aqui, que eu mandei. O outro. Honroso é para o homem o quê? Desviar-se de contendas, mas todo insensato vive se metendo em confusão. Insensato, a Bíblia chama de insensato, a pessoa que vive de pendenga, de briga, de coisa, a Bíblia chama de insensato. Falta de sensibilidade. Então, está aqui a Bíblia falando todas essas coisas para a gente melhorar a vida da gente. Olha só isso aqui, que é honroso para o homem desviar-se. Diga glória a Deus. Fulano quer brigar, mas vai brigar sozinho para lá. Eu vou sair para cá e briga só. Por quê? Porque eu vou me desviar das contendas. Contendas é sair, não, discórdia, né? Que é a mesma coisa, a palavra discórdia é sair do coração. Vocês estão entendendo? Sair do coração. A palavra córdia do grego é coração. E diz é sair do coração. Às vezes essas situações fazem com que as pessoas saiam do teu coração e que você saia do coração das pessoas também. Por conta de se permitir uma vida muito pautada na confusão, na briga, na contenda. Vamos ver só mais um verso aí, para a gente terminar aqui. Quem falou isso aqui foi o rei Davi. Às vezes a gente precisa falar isso para a gente. Às vezes eu preciso falar isso para mim. Às vezes você precisa falar isso para você, como ele falou para ele mesmo, pedindo ajuda de Deus. Por quê? Porque ele sabia que a maioria dos problemas dele vinham pela boca grande dele. Vocês estão entendendo? A falta de não se conter, a falta de não se segurar. E às vezes falar as coisas movido unicamente pelo impulso, na hora certa, sem pensar, sem refletir. Aí a pessoa gera todos os seus problemas. Aí ele disse para Deus:
Coloca, Senhor, um guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Diga glória a Deus. Repete isso aí, vamos dizer junto? Coloca, Senhor, um guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Por quê que ele fala isso? Porque se Deus colocar um vigia e você se permitir que Deus esteja guardando, não vai sair besteira que pode gerar maldição na sua vida, que pode gerar problemas em sua vida, que pode gerar exatamente o quê? O esticar a corda numa situação de contenda, de conflito, que porventura você tenha na sua vida, no seu dia a dia, alguém que cria essa situação de provocação. As coisas mudam, e quando as coisas mudam para você, juntamente com a mudança, vêm as bênçãos de Deus para a sua vida. E tem um versículo de Provérbio que eu gosto demais. É Provérbio 19:2. Esse provérbio de Salomão é o meu preferido de todos os provérbios de Salomão, que fala claro para a gente. Fala claro, olha só o que diz o provérbio 19:2. Repita comigo: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Por que ele fala que peca? Porque a precipitação sempre leva você a fazer o errado. Se você não reflete nas coisas, não pensa antes de falar, não pensa antes de agir, não pensa antes de reagir, você vai acabar fazendo alguma coisa que vai realmente se configurar como pecado diante de Deus, porque as nossas precipitações sempre faz a gente fazer besteira que a gente vai se arrepender depois. Então, quando a gente observa esses ensinamentos da palavra de Deus para aplicar na vida da gente, como alguém que é de Deus, como alguém que quer andar com Deus, a nossa vida melhora e aquelas bênçãos que nunca chegam, elas começam a chegar. Diga glória a Deus. Então, pensa nisso. E que Deus nos abençoe e nos ajude no nome de Jesus. Amém?